Boa noite. Oh, aleluia. Vamos orar nessa noite maravilhosa. Estamos chegando ao final do ano e passou tão rápido, não sei para vocês, mas para mim foi uma rapidez incrível. E tem tantas coisas acontecendo e nós temos respostas para cada uma delas em Cristo, na Bíblia. Então, nessa noite, está no meu coração de nós conversarmos um pouco a respeito do que é pegar a cruz de Cristo. Porque do jeito que você pega, você pode pegar, ou você pode não pegar a cruz. Ou você pode agarrar a cruz e depois soltá-la. Por isso que Jesus sempre, ele é muito prático nas coisas que ele fala. Principalmente para nós entendermos o tempo todo que a vida que nós tínhamos antes não pode ser igual à vida que nós temos hoje em Cristo. Tem que ser completamente diferente. Por isso vamos adorar ao Senhor, porque na adoração, vou começar adorando nessa noite. Na adoração, as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque você para de olhar para você mesmo e você começa a olhar para Jesus. Você começa a olhar para Deus e você começa a trazer à sua memória quem Ele é. Então, a sua carne não gosta disso. A sua carne não gosta de adorar. A sua carne não gosta de reconhecer o senhorio de Cristo. Ela gosta sempre de dominar. Mas nós sabemos que a vitória está na adoração. Se você olhar os nossos irmãos na Bíblia, olha para Davi. O que Davi tinha para derrotar Golias? Aos olhos humanos era simplesmente impossível. Talvez nessa noite seja impossível alguma coisa para você. Talvez seja difícil para você adorar enfrentando as tuas emoções quebradas, que não estão com vontade de adorar. Mas se você se agarrar à palavra de Deus, as coisas começam a mudar. Então vamos, ou você pode ficar de pé, sentado, como você quiser. Mas fecha teus olhos, vamos dizer para Deus que nós amamos a Ele. Comece a pensar no quão poderoso é Deus. Comece a declarar que você o ama, que você confia nele, que Ele é tudo para você. Pai, nessa noite te adoramos, Tu és um Deus santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és maravilhoso, Tu és um Deus extraordinário. Tu és perfeito em tudo que Tu fazes. Não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior. A Tua fidelidade é palpável, é real. A Tua alegria, Pai, é a nossa força. A Tua alegria é a nossa força. Nós sabemos que um dia o Senhor enviou Cristo à Terra e tinha um objetivo, nos trazer de volta para casa. E nessa noite o nosso coração tem gratidão. Gratidão porque o Senhor nunca desiste de nós. Te amamos, Tu és um Deus santo, um Deus poderoso. A Tua palavra, Pai, ela é gloriosa. A Tua palavra nos levanta. A Tua palavra é tremenda. A Tua palavra, Pai, ela faz com que andemos sobre as águas. Não existe nada maior do que a Tua palavra. A Tua palavra é perfeita. A Tua palavra é curadora. A Tua palavra traz milagres sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Muito obrigada por essa noite poderosa, Pai, noite maravilhosa. Tudo que nós temos no nosso coração é gratidão. Nós olhamos para trás, estávamos mortos, perdidos nos nossos delitos e pecados. Nascemos pecadores, mortos, separados de Ti. Mas um dia Jesus veio à terra, um dia Jesus veio e Ele atravessou tudo por nós e nos salvou e nos curou e trouxe para nós libertação, Pai, de toda operação maligna. Muito obrigada por essa noite poderosa, noite onde a Tua palavra é a verdade. Todo espírito maligno de incredulidade,
Todo espírito maligno que resiste à verdade, Senhor, seja abatido no nosso meio. Toda operação das trevas seja anulada nessa noite. Tu és santo, Tu és santo. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és o nosso bom pastor e nada nos falta. Tu és aquele que caminha conosco pelos pastos verdejantes. O Senhor refrigera a nossa alma e nos guia mansamente, mansamente. Mesmo que atravessemos a sombra da morte, o vale da sombra da morte, não temos medo, porque a tua vara e o teu cajado estão conosco. É o Senhor que prepara uma mesa diante dos nossos adversários. É o Senhor que unge a nossa cabeça com teu óleo e o nosso cálice transborda. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor sempre faz infinitamente mais, infinitamente mais. Muito obrigada porque existe uma jornada maravilhosa de fé diante de nós. O Senhor tudo fez naquela cruz. O Senhor nos salvou, nos curou. O Senhor nos perdoou, nos lavou no teu sangue. Oh, Pai, nada tem faltado para nós, de nada temos falta. Quando olhamos para trás, nós olhamos e vemos, de nada temos falta. O Senhor tem nos abençoado, tem nos prosperado. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. E nessa noite temos um coração grato. O nosso coração se alegra, porque sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor nos sustenta, nos ajuda. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que os nossos celeiros transbordam. Eles transbordam pela tua provisão, da tua provisão. Todos aqueles que estão comigo nessa noite pela internet, todos aqueles que estão aqui comigo, Pai, que seja uma noite poderosa, uma noite maravilhosa, uma noite onde a nossa mente é iluminada, a nossa mente é iluminada com a tua palavra, com a tua verdade, Pai. Muito obrigada por essa noite de alegria. A tua palavra diz que a tristeza na tua presença salta de alegria. Obrigada pela unção que nos levanta. A tua unção é doce, a tua unção é maravilhosa. E nós damos toda a glória ao teu nome, Senhor. Amém. Vamos pegar João, Evangelho de João. Aleluia. Por que eu quero falar sobre a cruz de Cristo? Porque quando você lê a Bíblia o tempo todo, o que Jesus veio falar para nós? Que a vida que nós tínhamos antes era uma vida na morte e que nós precisamos e precisávamos nascer de novo, sermos enxertados na videira verdadeira que é Ele. Quando ele falava isso, ele falava para o povo de Israel, porque o povo de Israel, eles tinham toda a confiança que eles seriam salvos, que eles eram perfeitos, porque eles seguiam a lei de Moisés. E Jesus veio dizer que pela lei ninguém mais será salvo. Então, às vezes, para nós é difícil de compreender que a salvação é de graça. É de graça. Que hoje você está dentro de um odre velho. Um odre velho. Com uma vida nova. Um corpo velho. Um corpo adâmico. Um corpo que ama as coisas do mundo. Um corpo que pensa como o mundo pensa. E a proposta da cruz é você virar as costas para o mundo. E agarrar a cruz. Agarrar o que Jesus veio fazer. Por quê? Hoje eu falava com uma pessoa. Vocês já perceberam como os vulcões estão acordando no planeta? Já começaram a observar que os vulcões, que antes ninguém quase ouvia falar de vulcões acordando. Agora você está ouvindo. E parece, é uma notícia ali, outra em um país, em uma nação. E às vezes nós ficamos olhando muitas coisas naturais. Nós temos que aprender a olhar tudo de maneira sobrenatural.
Porque essa noite, esse momento que eu estou falando com vocês, é um momento eterno, está passando. Não haverá outro igual a esse tempo. Então, agora você e eu estamos expostos a uma palavra. Você pode agarrar a palavra para você e se levantar na força da palavra e combater Satanás com a verdade, porque ele é o pai da mentira, se agarrar nessa palavra de quem você se tornou em Cristo, ou você pode continuar com sua mente natural, pensando naturalmente, usando os seus talentos, suas habilidades, diante de qualquer situação que você esteja enfrentando. Então nós temos que entender que o planeta Terra está morrendo, que a volta de Jesus é iminente, não vai demorar. Quando eu digo iminente, não é que ele vai voltar amanhã, porque tem todo um processo, tem profecias a serem cumpridas. Nós já estamos no avivamento. As dores de parto já aconteceram, por isso que o planeta começa a sofrer, está gemendo. O planeta geme, porque já teve o julgamento. Nada do que o homem possa fazer vai parar a destruição do planeta. Ele está morrendo e vai morrer. Só que você tem que pensar que a vida continua. Você tem que pensar que a sua vida não é só estudar, ou só casar, ou só comer. A sua vida não é só você brincar, ou só assistir televisão, ou só passear, comprar roupas. Essa não é a sua vida. A sua vida verdadeira está em Cristo. E o diabo tem medo que você descubra isso. Ele tem medo de você. Por quê? Porque quando você começa a descobrir que agarrar a cruz, morrer na cruz com Cristo, isso abre a condição para Deus te exaltar. E a exaltação de Deus faz você não perder sua esposa, não perder seu marido, não perder seu filho, porque ele vai te exaltar, porque você escolheu agarrar a cruz, agarrar a morte, a sua morte, para viver a vida dele. Então, quando a sua mente começa a entender isso, você para de ter medo do futuro. Você para de ter medo de perder. Porque você nunca vai perder com ele, você sempre vai ganhar. Então vamos ler algumas coisas na palavra de Deus para nos encorajarmos nessa noite. Não para termos medo, porque nós temos que entender que a nossa carne é nossa inimiga. É ela que sente tudo que o mundo mostra para ela. Ela que tem medo, ela que sente as dores, ela que sente a perda, é ela. Só que quando você entende que aqui é o menor tempo que você vai passar, você precisa se preparar. Você não pode andar alheio à vida de Deus. Você pode muito bem nessa noite agarrar a cruz e seguir a Ele, sem olhar para trás. Então vamos lá em João 14, a partir do versículo 21. Eu vou ler do 21 até o 24. E depois a gente vai para Filipenses para ver o que é que Paulo está falando sobre a cruz. Então olha que Jesus diz aqui, ó, em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é só ter, os guarda, os pratica. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então olha só, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem a palavra e guarda a palavra. Por que você guarda a palavra? Para colocá-la em prática. Então, quando você pratica a palavra, você demonstra para Deus que você o ama, que você ama Jesus. E se você ama Jesus, Deus também te ama. Você é amado do Pai. Porque crer em Jesus é crer em Deus. Olhar para Jesus é ver Deus. Se você quer saber como que Deus pensa a respeito de muita coisa, é só você olhar para Jesus. Se você pensa nessa noite,
Muitas pessoas pensam que a cruz é uma doença, uma enfermidade, que ela tem que ficar doente, porque daquela maneira, se ela é uma pessoa cega, o pastor Dave contava que uma vez ele viu uma pessoa cega e alguém chegou para ela e disse: olha, você pode ser curada, Deus pode te curar, você não quer ser curada? E ela ficou muito brava, tipo, eu não quero ser curada, essa é a minha cruz, porque como que eu vou pregar para uma pessoa cega se eu não for cega? Então, ela tinha um entendimento, é louvável isso, não estou... só que ela não entendia o que era a cruz. É louvável no seguinte sentido, não dela pensar errado, no coração dela mesma, ela acreditando, não, eu quero sofrer o que uma pessoa cega sofre. Porque quando eu falar de Jesus para essa pessoa cega, eu vou falar da alegria que eu tenho em Cristo. E ela vai ver que eu sou cega como ela é cega, mas eu sou alegre e feliz porque eu tenho Jesus. Então ela achava que isso era a cruz dela. E muitas pessoas pensam assim. Só que isso não é a cruz de Jesus, não é dessa cruz que ele falava. E aquela pessoa também, ela estava, o entendimento errado dela barrava que ela fosse curada. Deus não tem doença para você, Deus não quer você doente. Deus quer você curada, sarada, livre. Então você tem que agarrar a palavra e pensar: o que Deus tem para mim? Deus tem cura para mim? Deus tem miséria para você? Não. Aquilo que é mais importante para Deus, mais importante, é que as pessoas aceitem a salvação por meio de Cristo. É o perdido. Nós não vamos para o céu sem nascer de novo. Não é porque você é bom, você nunca bebeu, você tem um padrão de moralidade. Não é assim que entra no céu. Tem que ter a natureza de Deus para entrar no céu. E para ter a natureza de Deus, eu tenho que nascer na família de Deus. Não é uma religião. Por muitos anos, eu preguei uma religião. Eu achava que só os evangélicos seriam salvos. Então eu achava que todo mundo, o nascer de novo na minha mente, antes de nascer de novo, é assim, você tem que ser evangélico, mas era mais ou menos assim. Eu não dizia, mas o meu comportamento era assim. Só que eu entendi que nenhuma religião do mundo salva, nenhuma religião salva. E que você tem que seguir a Cristo e fazer exatamente o que Ele diz para você. Quando a Bíblia diz que Jesus é um nome acima de todo nome, acima de Pedro, Maria, João, acima da Rita, de qualquer pessoa. Ele é acima de qualquer situação ou circunstância que você está enfrentando. Jesus está acima. Então você olha para Jesus, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. Então você lá abandona as práticas antigas. Porque quando você começa a ler a palavra, é tudo muito simples. Se você seguir essa palavra de todo o teu coração, os mandamentos que Ele diz na palavra dEle, você vai descobrir que tem muitas palavras maravilhosas de pessoas que falam bonito, mas elas estão mortas. Nós não podemos seguir pessoas que não nasceram de novo. Filosofias humanas, existem milhares de filosofias por aí. Só que Jesus é vida, e vida em grande abundância. E quando Ele fala, aquele que me ama, você me ama, Rita? Eu amo o Senhor. Então você guarda a minha palavra e as coloca em prática. Foi isso que Ele falou em Mateus 7. Sobre uma pessoa que vai construir a sua vida sobre a areia ou sobre a rocha. Nós temos que construir a nossa vida em cima da palavra de Deus.
agarrando essa palavra como verdadeira e colocando essa palavra em prática em tudo que você faz. Então, olha só, ele continua dizendo. Versículo 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então hoje o Espírito Santo mora em cada um de nós que nascemos de novo. Você é a igreja. Você é a igreja de Cristo. É por isso que você tem que entender que Deus não está em um templo feito por mãos de homens. Você trouxe Deus aqui nessa noite. Eu trouxe Deus aqui nessa noite. Então você acha que Deus é contra você? Não. Eu posso ter feito tudo errado. Mas se hoje eu me arrependi, hoje é o melhor dia e Deus não vai olhar o meu passado. Deus começa tudo agora. É agora que é importante. E é uma construção. Você tem que entender que você constrói a sua vida em Deus todos os dias, com as suas escolhas. O que você está escolhendo hoje? O que eu escolho hoje? Então ele continua dizendo aqui. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, tudo que Jesus falou, ele falou da parte de Deus. Então, Deus quer que você seja curado, seja abençoado, Deus quer que você faça parte da família dele. E se você aceitou isso no seu coração, isso se tornou realidade para você. Pega Filipenses, vamos ver o que o apóstolo Paulo está falando em Filipenses, capítulo 3. Eu gosto de ler a palavra, porque a palavra é a verdade. Você se firma nessa palavra. Filipenses, capítulo 3. Vou começar do versículo 1. Paulo diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Isso é muito poderoso. Porque a sua alegria tem que estar no Senhor. Não é no seu sentimento. Porque o seu sentimento pode estar totalmente quebrado. Por isso que tem que haver uma transformação, uma reconstrução de tudo. Eu vou continuar lendo, mas eu quero que você entenda que um dia todos nós estamos aqui mortos. Não importa se eu nasci numa família muito rica ou muito pobre, se eu nasci em qualquer lugar do mundo, todo mundo que nasce sobre a mesma sentença de morte. Condenados à morte eterna. Condenados ao inferno. Não foi Deus que condenou o homem ao inferno, foi Adão que fez a escolha e colocou todos os descendentes dele ao inferno. Então, aquela pessoa que nasceu nesse planeta, que não fez a escolha de nascer de novo por Cristo, ela pode ser muito boazinha, ela pode ser maravilhosa, muito inteligente, ela pode ser uma pessoa muito bondosa, fazer muita caridade. O problema é que ela continua com uma natureza morta, de pecado, uma natureza adâmica. Ela continua filho de Adão. E ela tem que entender que o que foi que aconteceu no Jardim do Éden. Ela tem que entender a origem da raça humana. Não é como a ciência fala. A ciência estuda o quê? A ciência estuda um planeta morto, um planeta que está morrendo. Ele estuda pessoas que nascem caídas. Porque Adão caiu no Jardim do Éden.
Quando você começa a compreender que você precisa abandonar essa vida. Literalmente, eu saí da morte e fui transportada para o reino do Filho de Deus. Ele me levou para outro lugar. Dentro de mim, tudo se fez novo. O meu homem interior. E o meu homem interior, quando ele nasce, ele é apaixonado por Deus. Ele quer tudo de Deus. Ele tem fome por Deus. Mas a minha carne adâmica ama as coisas do mundo. Eu fui treinada nas coisas do mundo. Só que nessa noite eu quero te acordar disso. Eu quero que você entenda quão maravilhoso é você agarrar a cruz de Cristo e morrer ali. A Rita morreu naquele dia. Eu fui transportada e fui feita filha de Deus. Hoje eu tenho um pai. O meu pai é o Senhor da terra, é o Criador do mundo, é o Criador do céu e da terra. Ele é o meu pai, ele é o seu pai. Porque nós vamos viver para sempre com ele. Existe uma nova Jerusalém maravilhosa. Existe um mundo que ele criou para você e para mim, lindo, que você nem consegue imaginar com a sua mente natural. É esse lugar que estaremos para sempre. E nós temos que desejar que as pessoas que nós amamos estejam com a gente nesse lugar. É por isso que nós temos que ser uma carta lida. Mas você tem que praticar com você mesmo. Você não tem que praticar com o outro. Não importa o outro, importa você na sua casa, na sua família. Você pratica a palavra, você ama Jesus, você adora Jesus, você sabe para onde você está indo. E você sabe que quando você entra nos lugares, você é o mensageiro da paz. Você leva a paz com você. Vamos ver Filipenses, vamos continuar lendo. Aí ele fala: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque a verdadeira circuncisão é feita no nosso espírito, no nosso coração. Paulo estava pregando para judeu, que colocava toda a confiança que ele era um homem circuncidado. Eu sou da linhagem de Moisés, eu sou circuncidado, eu sigo a lei. Eu sou um fariseu, eu guardo os mandamentos, eu tenho todo aquele ritual. E aí Paulo começa a falar, tome cuidado com as pessoas. Esses cães são pessoas, não são animais. Pessoas que entram no meio da igreja para destruir a igreja com falsos testemunhos, falsa doutrina. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Ele começa a falar sobre ele mesmo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, como Jesus foi, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, tudo isso que eu achava que era maravilhoso, que era lucro, eu considerei como perda. Está dizendo, olha, você pode ter todos os diplomas do mundo, ser a pessoa mais inteligente, mais aplaudida pelo mundo. Você pode ser a pessoa mais rica, ou a mais sábia diante do mundo, segundo o conceito de homens. Aí Paulo diz, mas nada disso é superior a conhecer a Cristo. Ele considerou isso como refúgio, como nada. Todo o conhecimento dele, toda a linhagem dele, tudo o que ele tinha. Ele disse, isso
é nada diante de conhecer a Jesus, de ter Jesus, de nascer de novo, de ser da família de Deus, a autoridade que nós temos como filhos de Deus. Por que isso é importante? Para você colocar no seu dia a dia em prática, diante das dificuldades que você enfrenta. E olha só, ele continua. Sim, deveras, versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, da grandiosidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele acha isso refúgio. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para a soberana vocação. Que soberana vocação é essa? É sair da carne para entrar no Espírito, na nova natureza. É você andar na sua nova natureza, não mais na sua carne. Porque ainda existe muita carne em mim, existe muita carne em nós. E isso impede que a vida de Deus, a nova natureza, esteja fluindo. Eu falava para minha mãe, agora no começo da reunião, o que é o avivamento que nós estamos esperando, estamos investindo em nós mesmos para isso. Falei, mãe, no avivamento, quando a manifestação da nova natureza acontecer, todas as pessoas que entrarem numa reunião como essa não sairão do mesmo jeito. Ela vai entrar cega e vai sair enxergando não só uma pessoa, não só um milagre aqui, o outro milagre ali, mas todas as pessoas estarão expostas. É como se Jesus estivesse aqui nessa noite pregando. E se ele estivesse com o microfone nessa noite, você acha que o que estaria acontecendo aqui na reunião? As pessoas nunca mais seriam as mesmas. Se Jesus estivesse literalmente aqui nessa noite pregando, só que ele está em mim, só que tem carne em mim o suficiente para impedir que essa vida saia. Então, muitas pessoas estarão sendo abençoadas, mas não todas vão receber o que vieram buscar. É isso que nós temos que entender, por isso que eu tenho que cada vez mais entender que a vida que eu tinha antes não é a vida verdadeira. Eu não devo amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. Eu tenho que entender que eu sou uma forasteira aqui, que eu estou de passagem. Aquela Rita morreu, não existe mais. Aquela que era professora, que era dentista, acabou. Hoje eu tenho outro entendimento. Essa vida é uma vida natural, paralela. É uma vida boa? É. Só que quando você conhece a verdadeira vida, você acha que essa é um refúgio, é nada. Eu não posso mais querer essa vida, eu tenho que querer essa vida nova que está em mim. Porque essa vida nova que continua, não a velha. A velha é limitada nas suas coisas naturais, nos seus pensamentos naturais.
Só que todos os diplomas que eu tive nesse mundo não me servem de nada para a eternidade. Eu não consigo expulsar um diabo porque eu sou dentista e vou mostrar meu diploma para ele. Você está falando com uma autoridade? Eu fiz aqui mestrado, diabo. Você tem que sair porque eu sou uma autoridade? Eu sou uma professora universitária? Ele nem vai ligar para isso. Porque os demônios só saem no nome de Jesus. E não é só porque você fala, porque você tem que crer. Lembra, quando os filhos daqueles sacerdotes foram expulsar um demônio e apanharam? Porque eles só falavam, mas eles não criam naquilo que eles falavam. Eles só falavam porque achavam bonito usar o nome de Jesus para expulsar demônios. Só que não funcionou, porque o diabo disse para eles, olha, eu sei quem é Jesus. E eu também sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são vocês? Eu não conheço vocês. Vocês não são nada. E tomaram a maior surra. Todo aquele que nasceu de novo, ele sabe que ele nasceu de novo. Ele é filho de Deus. Existe uma coisa dentro dele, uma vida que puxa para Deus. Ele tem fome de Deus, ele quer mais de Deus. Ele quer tudo que Deus planejou para ele. Deus planejou coisas maravilhosas para cada um de nós. E você vai abrir mão disso, por quê? A troco do quê? De algo que está perecendo? E aí Paulo fala para eles o seguinte, e eu termino nessa noite, a gente vai orar, oh, aleluia, terminar de ler esse capítulo aqui. Ele fala assim, versículo 15, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigo da cruz de Cristo não é que eles perderam a salvação, pode até perder, mas não está se referindo a isso. Eles não querem mortificar a carne deles. Eles querem simplesmente continuar tendo a vida que eles tinham e está tudo bem. Só que muitos no nosso meio realmente não vão querer agarrar a cruz de Cristo. Mas quando você entende o poder que está em você morrer toda a sua vontade, para que o poder de Deus esteja em você com sabedoria, com autoridade, você começa a desejar ardentemente. Você não quer mais aquele domínio da tua carne, te levando para aquilo que te envergonha, que faz você passar vergonha. Porque tem muitos caminhos que parecem bons, mas são caminhos errados. E o fim é morte. Então, como que eu posso me agarrar à cruz de Cristo para resolver aquilo que eu estou enfrentando, as minhas dificuldades, os meus problemas? É você entender que você, olha só, eu vou terminar aqui, vou terminar de ler isso aqui. Olha o versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo está dizendo, olha, Jesus está chegando e quando ele chegar ao soar da última trombeta, esse corpo adâmico será transformado, teremos um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo. Como que eu posso sair das minhas dificuldades?
Quando você começa a entender, primeiro ponto, que você nasceu de novo. E que você agarrou a cruz, você morreu para você mesmo. E que hoje você começa a pensar o que Deus tem para você, como resolver as minhas dificuldades no meu trabalho, nos meus relacionamentos, no meu casamento. Como que eu vou resolver? No pensamento natural, é muito difícil. Tem resposta sim, mas não é uma resposta completa, não é uma vitória completa. Mas quando você começa a meditar no que a Bíblia diz a respeito do que você está enfrentando, aí sim é uma vitória garantida. Porque você não vai mais firmar no que você sente. O meu casamento está fracassando, então o que eu farei? Eu posso achar que eu sou a melhor, ou que eu sou o melhor, ou eu vou começar a buscar conselhos da palavra de Deus para o meu casamento. Eu vou entender o que é ser um com o outro. O que dói nele, dói em mim. Se eu falo assim com ele, eu gostaria que ele falasse assim comigo. Você começa a pensar. Você começa a meditar. Se você está vendendo alguma coisa e você é um filho de Deus, você pensa, você está lá vendendo, enganando quem tá comprando a sua mercadoria. Aí você pensa, mas se eu não enganar, eu não vou vender. Mas aí você começa a pensar, mas eu sou filho de Deus, eu não vou mentir, eu não vou enganar. Eu sei que a minha provisão veio do meu Pai Celestial. Então começa a ter um conflito entre a sua carne, que quer tirar vantagem, e o verdadeiro você, que não quer tirar vantagem. Pelo contrário, você foi chamado para abençoar o outro. Você tem um abençoador. Então você abençoa aquela pessoa, você faz bem a ela. Independente se ela vai fazer bem para você ou não. Isso é prática da palavra. Você perdoa. Você busca o melhor para o outro. Você ajuda o outro. Você quer que o outro conheça a verdade do Evangelho. É muito diferente. Você começa a pensar como Cristo pensa. Existe uma função sua e minha aqui nesse mundo. Levar o maior número de pessoas conosco para o céu. Esta é a sua função. Esta é a minha função. Levar as pessoas a conhecer o Salvador. Levar as pessoas a desejarem ter o que nós temos. Então, nessa noite, só para terminar, eu ia terminar em Filipenses. Oh, aleluia. Pega Lucas. Vamos terminar com a fala de Jesus. Lucas 14. Versículo 23. Eu vou ler o 23. 33. Lucas 14, versículo 33. Eu termino aqui em Lucas 14. Eu quero te encorajar a investir em você mesmo. E para ser transformado, tem uma pessoa que foi enviada do céu para te ajudar. Espírito Santo. Se você não ora em línguas, é muito difícil você entrar no teu chamado. Se você não ora em línguas, é muito difícil você entender realmente a palavra de Deus. Você precisa do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o segundo passo da graça. Quem nasceu de novo pode falar em outras línguas. Oro, morabá, xiriqui, candalarabahás. Todo aquele que nasceu de novo pode falar em outras línguas. Deve falar. Quanto mais você fala no Espírito Santo, a linguagem espiritual, mais edificada fica a sua fé. Mais você passa por transformação. Mais você começa a enxergar as trevas que estão em você. Porque o nosso grande problema são as trevas, a falta de conhecimento dentro de nós, que nos atrapalha. Então, olha só, Lucas 14, 33. Assim, pois, Jesus dizendo:
todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem uma condição, renunciar a tudo, toda a sua vida, para ganhar a Cristo. Como falou Paulo, o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nessa noite, ele diz, você está com o ouvido aberto para você ouvir a instrução? Não dê vazão à sua carne. A nossa carne quer uma porção de coisas. Hoje, o que Deus espera de você e de mim? Que você esteja desejando ardentemente que as coisas comecem a mudar, que as pessoas nasçam de novo, que a tua cidade seja mudada, o teu país seja mudado. E o nosso país não vai mudar por meio da política, só vai mudar por meio de um avivamento. Não é a política que vai mudar um país. É só você olhar o mundo. Política vai, políticos sobem ao poder, descem do poder. Só um avivamento muda. E nós precisamos de um avivamento. E o avivamento só vai acontecer se eu e você escolhermos agarrar a cruz. Porque enquanto existir a Rita aqui dentro, não vai ter esse derramar da vida de Deus como deveria ter. Então hoje eu quero menos da Rita e quero mais de Deus. Então cada dia que passa eu vou querendo menos as coisas da Rita e vou querendo mais as coisas de Deus. E é um passo de cada vez. E isso vai trazendo a paz e a alegria no seu coração. Você vai entendendo que a sua vida é preciosa, é valiosa. E Deus conta com você e comigo. Para que outras pessoas possam nascer de novo e irem para o céu. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar a reunião. Aleluia. Eu não sei o que você está precisando. Se você quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Eu falei ficar de pé, mas você pode ficar sentado, tá bom? Então, fecha teus olhos. Vamos orar um pouquinho em línguas. Você que está comigo pela internet, nós temos um tempinho ainda. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você pode ser batizado. Os irmãos aqui de Lins vão te ajudar a receber o batismo com o Espírito Santo. E todos nós vamos dizer o seguinte, porque primeiro vou explicar. Quem pode orar em línguas, ser batizado? Aquele que nasceu de novo. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já tem a vida dele em você, o Espírito Santo está dentro de você com a linguagem sobrenatural. Então basta você liberar essa linguagem. Então vamos fazer uma pequena oração assim. Pai, a tua palavra é a verdade. E a tua palavra diz, lá no Evangelho de Marcos, que aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Eu creio. Eu posso falar em outras línguas, porque eu creio em Jesus. E aquele que crê, fala. Vamos soltar agora, não falamos mais nada em português, de olhos fechados, para a gente não ficar envergonhado. Vamos soltar o som da nossa voz, ô glória. E vamos orar no Espírito Santo. Solte o som da sua voz. Não fale em português. Ora machoro borabá chili kikandamassa kalarabato koromorababa shila kandarianda lialarialaramassoro borabá choro ko. Solte o som da sua voz, experimenta. Não deixe a sua carne incrédula te impedir. Solte o som da sua voz. Se ouça falando coisas que você não entende nada.
É o Espírito Santo orando por você. É a melhor oração, uma oração que edifica a sua fé, uma oração que te fortalece. Pensa, nesse exato momento, o próprio Deus está orando por você. Quer oração mais poderosa do que essa? O rima chorobô rabá, shiriki kandama sorobô rabá, shiriki kandalarabá sokoromo shokorobo larabahá, shiriki kandama solorobo royama sholobo rabá. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo batismo pelo Espírito Santo. Obrigada pelo derramar maravilhoso do Teu Espírito sobre nós, Pai. Obrigada porque podemos falar em outras línguas, porque podemos Te adorar, Te louvar nessa noite, porque cadeias do inferno foram quebradas aqui nessa noite, Pai. Cadeias do inferno foram quebradas. Nós somos de Deus, nós somos de Deus, nós somos de Cristo e Cristo está em nós. Nós pertencemos a um outro reino, somos do reino da luz, do reino da luz. Não somos mais das trevas. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama, porque é o Senhor que nos levanta nessa noite, é o Senhor que nos fortalece. O Senhor é um Deus bom, um Deus poderoso, e nós Te adoramos na Tua santidade. Tu és santo, santo, santo. Te adoramos, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és aquele que nos faz saltar muralhas, Tu és aquele que derruba gigantes diante de nós, e nós dizemos a cada gigante que está diante de nós nessa noite: caia por terra. Caia por terra, caia por terra, em nome de Jesus. Caia por terra, em nome de Jesus. Caia por terra, em nome de Jesus. Toda operação das trevas, todo gigante diante de nós, levantado por Satanás para nos deter, para nos impedir na nossa jornada de fé, nós falamos nessa noite: caia por terra. Caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Não temos medo, não temos medo. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Não existe nada, Pai, que o Senhor já não tenha feito por meio de Jesus Cristo. E o nosso coração nessa noite tem gratidão. Amém? Oh, aleluia. Quarta-feira que vem vamos fazer a ceia e depois no dia 25 também. Dia 21 e dia 25.